Começamos mais um Sapiência Produtiva, seu podcast diário que te ajuda a ser mais sapiente e produtivo. Olha, hoje a gente tem uns trechos bem interessantes aqui do audiolivro Confissões, do Santo Agostinho. É uma obra, né, uma autobiografia, assim, de uma honestidade quase brutal, eu diria. É verdade. E uma profundidade filosófica que impressiona até hoje. Totalmente. E a nossa ideia aqui é explorar um pouco essas reflexões dele, sabe? Sobre memória, pecado, essa busca toda por respostas tanto intelectuais quanto espirituais. E claro, a famosa jornada de conversão dele. A gente vai pegar desde a infância até a fase mais madura, né? Exato. É um material muito rico. Ok, então vamos desempacotar isso aqui. Ele começa de um jeito curioso, falando da infância. Sim, ele diz que não tem lembranças diretas, né? Mas ele reflete sobre como acha que aprendeu a falar. Ele tem uma teoria. Por exemplo, ele acredita que não foi, tipo, alguém ensinando regra por regra. Foi mais pela necessidade mesmo, pelo desejo de se comunicar. Observando, imitando os adultos, né? Tentando expressar o que sentia, o que queria, uma coisa bem instintiva. Exatamente. E essa questão da vontade, do desejo, logo ganha contornos mais complexos, mais sombrios até, quando ele chega na adolescência. Ah, o famoso episódio das peras. Esse mesmo, o roubo das peras. E o que é fascinante, como você disse, é a autoanálise que ele faz disso. Ele não tenta se justificar, né? Não. Ele faz questão de dizer, não roubei por fome, as peras nem eram boas, aliás. O ponto para ele foi o prazer no ato proibido em si. A maldade pela maldade, como ele coloca. Bem chocante isso. É uma análise psicológica muito aguda, né? Ele vê ali o pecado como um desvio da vontade, uma atração pelo ilícito só por ser ilícito. Quase como testar limites, mas pro lado negativo. E essa ideia de vontade desordenada parece que continua, né? Ele fala bastante das lutas da juventude, paixões, desejos. Sim, ele descreve uma busca muito intensa por amar e ser amado. Só que na visão dele, de forma totalmente confusa, desregrada. Misturando afeto com o que ele chama de concupiscência, o desejo físico mais bruto, digamos. Exato. Ele fala num mar de torpezas. E essa inquietude não era só moral, era também intelectual. Levou ele a procurar respostas em todo lugar. E foi aí que ele se interessou pelo maniqueísmo, certo? O que tinha lá que o atraiu? Bom, o maniqueísmo parecia oferecer uma resposta bem direta para uma pergunta que o angustiava muito: a origem do mal. A questão do bem contra o mal. Isso. Eles viam o universo como uma eterna batalha entre um princípio bom, a luz, e um princípio mau, as trevas. Explicava o sofrimento, o pecado. Fazia sentido para ele na época. Fazia. Mas essa atração não durou para sempre. A desilusão veio forte, principalmente depois que ele conheceu um bispo maniqueísta famoso, o Fausto. E o que aconteceu? O Fausto era conhecido pela eloquência, pela retórica, mas Agostinho percebeu que, era mais forma do que conteúdo. A eloquência escondia uma falta de profundidade filosófica e intelectual. Não respondia às dúvidas mais profundas dele. Entendi. Decepcionante para ele, imagino. Então, se o maniqueísmo não serviu, para onde ele foi? Aqui a coisa fica bem interessante, né? Essa virada. É uma virada crucial. Ele encontra os livros dos platônicos, como ele chama, o neoplatonismo. E isso mudou tudo. Mudou a forma dele pensar sobre Deus, fundamentalmente. Deu a ele as ferramentas, o vocabulário conceitual para pensar numa realidade imaterial espiritual. Ah, para sair daquela ideia de Deus tendo que ter um corpo, uma forma física. Exatamente. Ele descreve Deus como uma luz imutável. Isso foi enorme para ele. Superou uma barreira mental gigantesca que ele tinha. Uma verdadeira virada de chave. Uau! Mas, pelo que ele conta, chegar nessa clareza intelectual não foi o fim da história. Pelo contrário, parece que intensificou a luta interna, né? O livro 8 é sobre isso. É totalmente sobre isso. Uma batalha interna terrível. Ele se sentia completamente dividido. Duas vontades guerreando dentro dele. Isso. Ele descreve como uma vontade velha, ligada aos hábitos antigos, aos prazeres carnais que ele não conseguia largar, e uma vontade nova, que desejava seguir essa verdade que ele agora reconhecia com a mente. Ele sabia o que era certo, mas não conseguia fazer. Aquela sensação de estar acorrentado. E exatamente, uma paralisia da vontade. Ele se sentia miserável com isso. Sabia o caminho, mas não conseguia andar nele. E é nesse ponto de desespero total que acontece a famosa cena no jardim. A cena culminante.
Ele está num jardim, em Milão, chorando, angustiado com essa divisão, e aí ele ouve uma voz, que ele descreve como sendo de criança, cantando repetidamente Tolli Leggi. Pega e lê. Pega e lê. Ele interpreta isso como um comando divino. Pega o livro das cartas do apóstolo Paulo, que estava ali perto, abre ao acaso, E lê um trecho específico. lê Romanos 13, versículos 13 e 14, algo sobre abandonar a vida de excessos, as orgias, a embriaguez, a luxúria, e se revestir do Senhor Jesus Cristo. E naquele momento, Naquele instante ele diz, toda a escuridão da dúvida se dissipou. Uma luz de certeza, de paz, inundou o coração dele. Foi o ponto de virada definitivo. que descrição poderosa. E o amigo dele, Alípio, também se converte ali junto, né? Sim, Alípio estava com ele, presencia a angústia e logo depois da leitura de Agostinho, lê o versículo seguinte que fala sobre acolher o fraco na fé e aplica a si mesmo. Uma conversão dupla ali no jardim. Incrível! E Agostinho sempre faz questão de mencionar a importância de outras pessoas nesse processo todo, né? A mãe dele, Mônica. Fundamental. A fé inabalável e as orações constantes de Mônica são um fio condutor em todas as confissões. A persistência dela é comovente. E o bispo Ambrósio, em Milão. Também crucial. Ambrósio ajudou Agostinho a superar dificuldades intelectuais que ele tinha com as escrituras, mostrando interpretações mais alegóricas, menos literais. Abriu portas para ele aceitar a fé cristã intelectualmente também. Foram influências preparatórias, sem dúvida. Entendi. E depois dessa conversão, desse momento tão forte, a busca dele não para, né? Ele continua refletindo, mergulhando em questões bem abstratas. Sim, nos livros seguintes, especialmente o 10 e o 11, ele faz meditações profundas sobre a natureza da memória e do tempo. A memória como um vasto palácio. Exato. Um lugar imenso na mente onde guardamos imagens, conhecimentos, emoções, até o esquecimento, ele diz. É uma exploração fascinante da nossa interioridade. E sobre o tempo? Ele questiona o que é o tempo, né? Muito. O que é o passado, que já não é. O que é o futuro, que ainda não é. E o presente, que é só um instante fugindo. Ele percebe como nossa experiência do tempo é subjetiva, psicológica. Uma distinção da alma. E contrasta isso com a eternidade de Deus, que está fora do tempo, num presente eterno. E ele reafirma aquela descoberta. Deus como verdade, como luz interior encontrado não fora, mas dentro da própria mente, acima dela. Então, tentando juntar as peças aqui. O que tudo isso significa, olhando para os trechos que a gente viu? Olha, se a gente conectar os pontos, o que emerge é uma trajetória muito humana e, ao mesmo tempo, extraordinária. Da inquietação da juventude. Exato. Da inquietação, dos erros, passando por uma busca intelectual, assim, incansável, né? Ele experimentou várias filosofias. O maniqueísmo, neoplatonismo. Isso. Tudo movido por um anseio muito profundo. Até chegar numa conversão que não anula a razão, mas a integra com a fé. É uma síntese. E quais seriam as ideias centrais que ficam? Bom, acho que algumas se destacam. A ideia do pecado como uma desordem da vontade, um amor voltado para coisas menores em vez do bem maior. A necessidade da graça divina para curar essa vontade ferida. Uhum. A concepção de Deus como essa verdade imutável, encontrada na introspecção, dentro de nós. E talvez a importância da humildade na busca pela sabedoria. Reconhecer os próprios limites, as próprias falhas, como ele faz o tempo todo. Essa honestidade dele ao se expor é algo que realmente pega a gente, né? Continua relevante. Com certeza, a vulnerabilidade dele é o que torna o texto tão poderoso, eu acho. Conecta com a nossa própria busca, nossos próprios momentos de epifania, de ahá. Pois é, essa autoanálise rigorosa é marcante. E aí fica a reflexão, né? Pensando nessa exploração tão profunda da condição humana, essa luta que ele descreve entre desejos e ideais, entre o que a gente é e o que a gente gostaria de ser, como essa jornada do Agostinho, mesmo sendo tão ligado à fé dele, pode iluminar os nossos próprios processos, nossas buscas por crescimento pessoal, nossas jornadas intelectuais ou existenciais hoje em dia, mesmo fora de um contexto estritamente religioso. O que a gente pode tirar dessa busca incansável por sentido que ele documentou tão bem? Fica aí para a gente pensar. Gostou? O link para adquirir o livro está na descrição. Curta e comente se gostou.
coloque a sua sugestão para o próximo livro. E nos siga ativando o sininho para receber nosso conteúdo e se manter sempre sapiente e produtivo. Sapiência Produtiva, o podcast que te torna mais sapiente e produtivo.